Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para mais um vídeo do canal WP Connect e hoje nós vamos mostrar para vocês como que nós conseguimos subir 5 servers utilizando o Nginx para fazer o load balance. Legal? Eu já falei para vocês nos vídeos anteriores, né, que o Nginx ele é um software open source que possui diversas utilizações, como ele pode funcionar como web service, proc reverso, caching, load balance, media streaming e outras coisas, tá? E hoje a gente vai utilizar o Nginx para poder fazer load balance, tá? A gente vai mudar algumas configurações nele para poder fazer que esse load balance funcione. Veja bem, o Nginx ele possui duas versões, a versão open source, que ela é free, né? Você pode utilizar, e também tem a versão Plus, né, Nginx Plus, que é uma versão que você paga para utilizar ela e ela tem alguns outros recursos que fazem esse load balance, tipo os stickers, tá? Mas no nosso caso aqui, a gente vai usar a versão open source, legal? Sem custo nenhum. Bom, então vamos começar. Aqui eu vou abrir para vocês meu Docker Compose, depois eu vou passar pelos Docker Files aqui, mas eu vou dar uma visão geral. Esse Docker Compose foi modificado, eu vou explicar o porquê ele foi modificado, para que a gente consiga se achar aqui e que vocês não tenham nenhuma dúvida. Legal? Então vamos lá. O que eu fiz aqui nesse Docker Compose? Eu criei 5 servers aqui, certo? Então eu dei o nome para WP Connect Server 1, 2, 3, 4 e 5, assim por diante. Legal? E aí o que eu fiz? Eu estou usando a mesma imagem da WP Connect Server, então ele vai iniciar a mesma imagem, vai iniciar 5 vezes, certo? E aí, para a gente testar e ficar fácil para eu mostrar para vocês, eu defini um IP para cada container meu, certo? Então o que eu fiz? Eu vim aqui embaixo, criei uma rede, né? Criei uma network chamado WPP Network. E aí eu falei que era do tipo bridge, né? Do tipo ponte. E aí eu falei que a minha subnet é 172.20.00/16. Isso para quê? Para que eu consiga fixar os IPs, para que eu consiga testar e mostrar para vocês que realmente funciona. Tá? Então, em cada container meu, eu fui lá e defini um IP, certo? O server 1 é o IP final 2, o server 2 é o IP final 3, o 3 é o final 4 e assim por diante. Por quê? Porque eu defini minha rede aqui, na verdade, né? Começando com 172.20.0 e assim por diante. Legal? Então vamos lá. Outra coisa que eu fiz aqui, eu também limitei, isso eu tinha mostrado na live, mas eu não tinha mostrado aqui no canal. Então assim, essa configuração aqui serve para fixar os IPs, isso a gente nunca tinha mostrado, certo? E isso aqui serve para eu limitar os recursos de memória. Então ele vai reservar para esse container 200 megas, e vai ter um limite máximo de memória de 500 megas, tá? Então eu fiz isso para todos os containers, basicamente dei um copy-call e mudei o número aqui e também o IP, certo? Então tenho vários deles aqui. E aí no final também aqui, né, defini a rede, né? Minha rede que vai ser, que nem eu falei, no 172.20.0, e também defini o Nginx, que vai ser o coração do nosso negócio aqui, tá? Outra coisa, pessoal, é Nginx, tá? Vamos falar certo, não é Nginx, Ngix, alguma coisa assim. Pronúncia certa, Nginx, tá? Então vamos lá. No Nginx, eu fiz o seguinte, eu liberei a porta 8080, certo? Desculpa, para não confundir. Eu estou liberando a porta 8081 da minha máquina para 8081 do Nginx. Legal? É isso que a gente está fazendo aqui, certo? E também defini o Nginx com o IP7, aqui final 7, na mesma rede, e falei que o Nginx depende de todos esses servidores aqui para iniciar, certo? Uma outra coisa que eu não falei também, eu falei, o que eu fiz? No primeiro aqui, o segundo, quando eu der o WPP Connect Server 2, eu vou falar que para ele iniciar, ele depende do primeiro. Só para eu iniciar numa ordem aqui, tá? Não iniciar eles aleatoriamente, entendeu?
Então eu fiz isso para que a gente consiga ver eles iniciando e tudo mais, certo? Então assim, nosso Docker Composer é isso. Repassando, tenho a imagem server, que vai servir todos para eles, o meu serviço, que eu só mudei aqui, que vão ser 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Defini um IP fixo para cada um deles, para eu mostrar para vocês como que isso aqui funciona. Então, eu quero linkar o IP dele com o nome, tá? Para vocês entenderem. E também defini uma memória, certo? Um limite de memória e reservei uma quantidade de memória também mínima. E aí, para os outros, a única coisa que mudou foi o nome do serviço, né? O nome do container e o IP de cada um. E a partir do segundo eu comecei um dependendo do outro. O segundo depende do primeiro, o terceiro depende do segundo, o quarto depende do terceiro, o quinto depende do quarto e também o Nginx depende de todos eles. Legal? Bom, esse é o nosso Docker Composer, certo? Agora vamos lá. O que eu fiz no Docker Server? O nosso nosso WP Connect Server é a mesma imagem que tinha lá no primeiro vídeo que eu fiz. Então a gente está pegando desse aqui direto do diretório Git, tá? Então a gente vai pegar direto da versão que está lá agora, tá? Estou instalando aqui, isso aqui eu já expliquei para vocês. A única coisa que eu adicionei aqui foi esse cara aqui, que é para a versão do Chromium ela ficar um pouco menor, tá? Foi até uma dica do Edgar. Então na hora da gente rebuildar a imagem fica menor com esse parâmetro aqui. Legal? Não mexi em nada aqui no server. Basicamente aquele mesmo Dockerfile, mas eu vou disponibilizar esse Dockerfile para vocês também. Agora aqui no Nginx que vem a grande sacada. Bom, como que funciona um load balance, tá? Um load balance, basicamente, é isso aqui, ó. Eu tenho uma quantidade de requisições e aí eu posso definir quais dessas requisições aqui vão para quais servidores ou quantas delas vão para quais servidores. Pode ver aqui que tem até um Nzinho mais aqui, que essa daqui é do Nginx Plus, tá? Mas vamos utilizar essa imagem aqui no Open Source. Então imagina assim, aqui ele está falando que tem 3 servers, né? E 10 requisições. Então ele está mandando uma quantidade para o primeiro, 1 para o segundo e 2 para o terceiro. Ele está definindo isso, tá? É o que mais ou menos a gente pode fazer aqui, tá? Então, só que em vez de ser 3, no nosso caso vão ser 5. Legal? Isso é o load balance. Qual que é o problema do server? O server ele precisa da session, né? Então você não pode iniciar a session no servidor e depois mandar ele para outro servidor. Você entendeu? Porque aí aquela session que você iniciou no primeiro servidor não vai estar no segundo servidor. Então sempre que você iniciar uma session, você tem que manter essa session naquele servidor que você enviou. Correto? Que você iniciou. Se você iniciou a session no servidor 2, essa session sempre vai ter que estar no servidor 2. Ela não vai poder estar no servidor, ela não vai poder buscar as requisições no servidor 1, até porque ela não vai encontrar e vai dar erro, tá? Que nem eu falei para vocês, existe uma forma na paga que chama, no Plus, que chama stickers, né? Tem os stickers roots e assim por diante, sticker cookies. Então assim, basicamente você pode definir o cookie, o nome do cookie, quanto expira, o domínio que é e assim por diante. É bem simples, na verdade, mas é pago, certo? Então aqui, o que a gente fez? Ele tem umas outras opções aqui para utilizar os load balance, que seria com IP hash ou com o próprio hash, tá? O IP hash basicamente é o quê? Vou até achar ele aqui, ó. O IP hash, o que ele fala aqui? Que você pode simplesmente, vamos por assim, você pode definir seu IP, por exemplo assim, eu posso passar uma variável aqui no IP hash que vai ser sempre a minha variável, né? Então, vamos por assim, baseado no IP, ele gera uma chave hashing, né? E aí esse método garante, né, que as solicitações sempre daquele IP são passadas para o servidor, a não ser que ele esteja offline, né? Só que tem um problema nesse IP hash. Por exemplo, assim, se você está numa rede local, ele não vai funcionar direito, porque ele sempre vai pegar a mesma rede, né? Então, assim, ele não vai pegar os últimos números, digamos assim. Tem uma diferença também, tem alguns métodos que ele pega só as 3 primeiras partes do IP, né? Então ele pega, sei lá, no nosso caso aqui, ele iria pegar 172.20.0. Então tudo que viesse depois disso aqui, ele ia jogar no mesmo server. Então imagine você está numa rede local, todo mundo ia ser direcionado para o mesmo server. Acabaria que não ia adiantando.
Bom, então para isso tem uma outra opção dele aqui que dá para a gente trabalhar, que é qual? Que é essa opção aqui de hash, onde eu posso gerar uma key, né? Então eu posso gerar uma chave minha nesse caso. E qual que seria a minha chave? Seria a session, né? Porque assim, se você notar, em todas as aquisições nossas no server, você precisa passar a URL, né? E nessa URL você tem a session. Então por que eu não posso usar essa session como minha hash? Né? Então o que eu teria que fazer? Para utilizar isso, eu teria que interceptar a minha URL antes de chegar no server, né? Para poder direcionar ela para o servidor que eu quiser. Não sei se ficou muito confuso, mas a gente vai ver na prática aqui. Legal? Então, basicamente, essa aqui é uma configuração simples de um load balance. O que é? Eu defino um nome aqui para o meu upstream, certo? E aí eu defino quantos servers eu quero, e aqui no meu proxy eu passo o nome que eu defini aqui no meu upstream. Então, o que quer dizer? A hora que ele bater esse nome, ele vai entender que estão todos esses servers disponíveis. Legal? E o que é isso aqui? Isso aqui é um peso. Ou seja, imagine que eu tenho 5 requisições. Dessas 5 requisições, 3 eu já vou forçar a mandar para o meu primeiro aqui. E aí, as outras 2 que sobraram, ou pode vir para cá, ou pode vir para cá, ou pode vir para cá. É assim e assim por diante. Legal? Vamos ver tudo isso aqui na prática. Tá? Bom, eu falei para vocês aqui do Dockerfile do Nginx, tem 2 arquivinhos aqui. Quais são esses arquivinhos? Bom, primeiro de tudo, vamos lá. Vamos começar pelo arquivo conf do Nginx, aquele que a gente mexeu nos outros vídeos, certo? Esse arquivo conf, ele fica dentro de conf.d, que é o arquivo padrão que eu estava mexendo com vocês esses dias aí, certo? Bom, legal. Eu até deixei umas anotações aqui para poder mostrar para vocês, para eu não esquecer, tá? Mas basicamente é o seguinte, ó. Eu criei um hash, certo? Que eu chamei um hash de WPP Session. E eu falei que esse hash tem que ser consistente, legal? E aí depois eu vou subir 5 servidores nesse upstream, que eu chamei de WPP-server, certo? Dei um keep alive aqui de 8, certo? E aí aqui no meu proxpath eu coloquei esse endereço aqui, ó. Tá? Então, a hora que eu colocar 8081 no meu browser, ele vai chamar esse endereço aqui, que vai me remeter a todos esses servidores aqui. Legal? E aí, como eu falei, eu usei a session para definir aqui vou usar essa variável para definir a session, certo? Então, legal. Deixa eu só apagar isso aqui, que era só anotações. Tá? Outra coisa, isso aqui são configurações, já falei para vocês no outro vídeo, só precisa estar igual, não precisa se preocupar com isso. Tá? Isso aqui também é para pegar o IP real, passar o IP real no header aqui. Tá? Bom, legal. Deixei aqui como comentário, caso vocês queiram, tá? Mas o que significa aqui? Isso daqui, ó, é o peso. Então imagina o seguinte, se de cada 10 requisições eu falar que eu quero mandar 6 delas para o server 1, eu tenho que colocar aqui essas 6 requisições, número 6 aqui, né? O peso de 6. Ou seja, imagine que eu tenho 10 requisições. 6 vão ser obrigatoriamente direcionadas para o número 1 e as outras 4, uma para cada um. Tá? Quando eu quero fazer isso, imagine que eu tenho um servidor com mais memória e tudo mais, eu posso fazer isso. Tá? Outra coisa, aqui tem um max fail, que é basicamente o número de tentativas que ele tenta se comunicar com o servidor. Tá? Padrão é 1, mas você pode definir mais que uma vez, no caso aqui, colocar 5 e tudo mais. E também tem o fail timeout, que é o quê? Esse fail timeout, ele é o tempo que o servidor vai ser marcado como falha. Ou seja, quantos segundos que ele tentou acessar ele e marcou como falha. Né? Quer dizer, está inacessível, automaticamente ele marca como falha. Você pode definir 300 segundos aqui, por exemplo. O padrão é 10. Tá? Então eu vou usar a configuração padrão, porque eu quero distribuir por igual e tudo mais.
Vou usar aqui o Keep Alive. Para quem não sabe, o Keep Alive ele ativa o cache, né, para conexões servidores upstream. Não limita o total de conexão, ele só define o número máximo de conexões inativas que são preservadas no cache. Legal? Isso aqui é um pouco de teoria, tá? Bom, então, basicamente o arquivo padrão que a gente sempre mexeu nos outros vídeos é esse, tá? Só que esse arquivo tem uma variável nova aqui, que é essa WPP Session, que eu falei para vocês. Esse vai ser o coringa aqui nosso. Esse vai ser o nosso hash, tá? Como que eu defino o nosso hash? Lembra que eu comecei falando para vocês que a nossa sessão ela está na URL. Então, o Nginx tem um outro arquivo de configuração que chama nginx.conf, tá? E esse nginx.conf fica aqui, ó, fica no etc nginx.conf, tá? Esse cara é o arquivo, digamos assim, que controla basicamente as requisições, as requests, os logs e tudo mais. O que eu fiz nesse arquivo aqui? Eu usei a função map para interceptar o URL, certo? Então, com essa variável aqui, URI, interceptei, e aí o que eu fiz? Eu quebrei a URL, certo? E peguei a URL a parte, usei regex aqui, né? E quebrei a URL e peguei dessa URL a parte só da session. Então, imagina o seguinte. Deixa eu abrir um textpad aqui, um editor de texto aqui, ó. Imagina o seguinte, que minha URL é aqui, ó, wp deixa eu aumentar aqui. Podia até usar lá no coisa, mas, ó. Imagina que minha URL é o seguinte, 192, barra API, barra mais session, certo? Barra... aí vem lá o generate, sei lá, vem lá o start session, né? Start session e assim por diante. Session. E assim por diante. E todas as nossas requisições têm esse cara por padrão, certo? O que eu fiz? Eu quebrei esse cara aqui e peguei o nome da minha session. Então, isso aqui, basicamente... Eu estou falando o quê? Isso aqui, basicamente, eu estou quebrando e pegando essa parte aqui, ó, para servir de chave. E aí, eu estou dando o nome para ele... Opa, deixa eu cancelar aqui, não quero salvar. Eu estou dando o nome para ele de WPP Session, que nada mais é que essa variável aqui. Então, esse hash vai receber o meu nome de session. E aí, eu até coloquei no log aqui para vocês, para mostrar para vocês qual que é a session que ele está pegando. E aí dá para ver no log do Nginx que ele vai pegar a session lá que eu estou mostrando para vocês. Esse é o pulo do gato. Tá? Aqui que está aonde que a gente conseguiu fazer o load balance definindo a nossa hash pela session. Legal? Então, chega de teoria. Vamos para a prática. Outra coisa, aqui é a imagem do Dockerfile, é a mesma imagem que eu estava utilizando nos outros repositórios. A única coisa é que agora eu defini o confid, eu criei no confid, né, a pasta aqui para separar os confs do Nginx, certo? Então eu removi os dois confs e aí joguei cada conf em cada qual ele deve estar posicionado, certo? Legal. Bom, gente, vamos lá. Vamos testar toda essa parada aqui. Tá? Vou abrir meu terminal, docker compose up --build, tá? No meu caso aqui ele vai até um pouco mais rápido, porque eu já tenho as imagens buildadas aqui no meu computador, então ele vai subir todos os conectores, certo? E aí antes da gente inicializar, a gente vai fazer um debugzinho aqui. Então, olha, já criou o server 1 e já subiu, né? Tá criando o serviço, tá criando o 2, o 3. Essa ordem é porque eu defini aqui no meu Dockerfile, tá? Não esquece. Senão ele poderia criar aleatório. E fui eu que defini isso. E eu que fixei o IP para a gente conseguir testar melhor aqui, tá? Então, legal. Ele já iniciou aqui alguns servidores, ó, todos eles, tudo mais. Para mostrar o que eu falei para vocês, a gente vai fazer o seguinte, ó, vou dar um docker, docker net
network, como é que era mesmo? Acho que era inspect wpp network, acho que é isso. Ó, é isso mesmo, ó. Então, ó, só para mostrar para vocês, ó, ele criou conforme eu configurei lá, tá? Ele criou minha subnet aqui no 172.20.00.16, criou meus containers aqui com WPP Server número 4, é o IP5, que é o que eu tinha colocado aqui, ó, vocês podem ver, ó, o 4 é o 5 e assim por diante. Então ele criou exatamente como eu configurei, tá? Então legal. Agora o que a gente vai fazer? Então, teoricamente, eu já tenho cinco servidores aqui, certo? Se eu colocar aqui voltar aqui para a gente ver os logs, vou deixar aqui, certo? E o que eu vou fazer, então? Lembra que tá sempre, ele só vai entrar por localhost 8081, né? Que foi aonde eu compartilhei minhas portas, minha porta do computador com a porta do Nginx, tá? Então, beleza. Aqui, ó, tá funcionando. Eu não sei nesse momento em qual servidor ele pegou, mas está funcionando. Como é que a gente vai saber isso? Assim, ó, vou abrir meu Postman aqui, tá? Vou fazer o seguinte, ó, vou definir uma session aqui, tá? Então, session Docker. Deixa eu abrir aqui o editor de texto de novo para a gente ir mapeando isso aqui, tá? Para fazer junto. Então, vamos lá. Vou colocar aqui uma fonte 48. Então, vamos lá assim, ó. Então, eu vou falar que my Docker, eu vou colocar aqui my session Docker 1, vamos ver. Então, eu vou colocar aqui, opa, colocou 12 aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar para 36. Vamos colocar o IP aqui para a gente ver, ó. Eu vou iniciar. Ó, se eu vim aqui em header, ele iniciou aqui, ó, no 3, final 3, certo? Então, vamos lá, final 3. Copiar e colar e diminui, mas depois eu aumento aqui. O final 3, qual servidor que ele é? Eu não lembro direito aqui porque eu defini os IPs aqui. O final 3, ó, é o server 2, certo? Então, essa seção está no server 2. Nossa, que parada ridícula, mano. Bom, deixa eu ver se eu consigo... Ai, oh meu Deus, tô apanhando aqui. Beleza. Então ele está no server 2. Tá. Vou padronizar isso aqui. Não sei como é que faz isso aqui. Ai, perdendo tempo. Aí, beleza. Vou até copiar e colar aqui para não ter que... Beleza. Então está no server 2. Vamos fazer o seguinte. Vamos criar mais uma session aqui, certo? Então, agora o Docker 2 está no 4. O 4 é o server 3. Então, vamos voltar aqui no nosso coisa. Vamos deixar anotado aqui, ó. Então, aqui, ó, 4, 2, server 3, certo? Vamos mais uma aqui, ó. Mais o Docker... Vamos colocar um Docker 33, vai? Ele inicializou no 3, ó. Voltou a inicializar no 3, é o servidor 2, mais Docker 33. Porque lembra, eu não defini peso, então ele vai jogar aleatório, tá? Vamos colocar aqui um Docker 99, por exemplo. Ele inicializou no 2. O 2, então 99, ele inicializou no 2. Vamos ver qual que é o 2. O 2 eu acho que é o primeiro, né? O 2, ó, o IP final 2 é o server 1, tá? Então vamos voltar aqui e deixar anotado, tá? Server 1. Então ele já iniciou duas vezes no 1, uma vez no 3, uma vez no 2, e assim por diante. Vamos mais uma seção aqui. Vamos que Docker 40. Ó, inicializou no 6. O 6, então, vamos copiar aqui, né? Ctrl C, Ctrl V, o Docker 40, ele inicializou no 6. Provavelmente o 6 é o 5, mas vamos ver aqui, ó. O 6, o IP6, ó lá, é o servidor 5, certo? E, ó, aqui, ó, tá vendo? Ó, que tá pegando aqui os... Você lembra que eu defini aquela seção lá, no log aqui, ó, para mostrar para vocês? Até é legal mostrar aqui de novo, ó. Aqui no conf, desculpa, nesse conf aqui. Nesse conf aqui eu coloquei isso aqui no log, ó, que é a variável que eu tinha quebrado, tá? Então a primeira posição do log, ó, tá vendo, ó, é a minha session que ele tá usando como hash, tá? Que é isso aqui, ó. Legal? Então tá funcionando. Bom, vamos voltar lá então.
E vamos fazer mais uma aqui, tá? Mais uma aqui só para não ter dúvida. Vamos aqui usar a 97, por exemplo. E aí ele pegou no 2 de novo, tá? Então o servidor 2... Opa, cadê? Acho que tá no TXT aqui. Ó, servidor 2 de novo a 97, tá? Então, 97... servidor 2, o 2 aqui, que o 2 é o número 1. Nota que eu coloquei, a gente fez 6 requisições e ele não pegou nem o servidor 4, ele só não pegou o servidor 4. Mas tudo bem, eu não defini peso, tá? Mas ele, teoricamente, de algum momento ele vai pegar, certo? Vamos tentar mais uma, vamos ver se ele vai pegar o 4 aqui, vai. Só para desencargo, 88. Ele pegou o segundo, ele não pegou o quarto. Não tem problema, tá? Mas vamos definir aqui de novo, só para a gente não perder. Beleza, então aqui, ó, a gente tem aqui, ó, 88. Oh, caramba. Ele pegou o servidor 2, de novo, tá? Então, beleza, a gente tem todas essas seções aqui, certo? Legal. Agora, vamos fazer assim, ó. Imagina assim, ó, que eu já defini um hash, certo? Meu hash já está funcionando. Agora, e se eu fizer o seguinte, ó, colocar aqui Docker 33? Vamos ver o que vai acontecer? Aqui, ó, servidor 3. Por quê? É o servidor que ele já registrou essa sessão, certo? Se eu colocar Docker 2, ele tem que ir para o servidor 4, certo? Vamos lá, Docker 2. Olha lá, servidor 4. Ele já registrou essa session, então ele tem que retornar para o mesmo servidor, servidor 4. Vamos colocar o Docker 40, ele tem que ir para o servidor 6. Docker 40. Olha lá, servidor 6. Então, repara que, tipo assim, não se perde, tá? Ponto importante, se você reiniciar o servidor ou se você reiniciar sessions, provavelmente ele vai se perder, tá? Então, se você estiver reiniciando um servidor, ele não garante isso. E isso quem garante é o Nginx Plus, tá? Porque aí ele segura os cookies. Tá? Nesse caso, as sessions, quando você reinicia o servidor, pode ser que elas se percam. Então, assim, imagine a situação que você não vai reiniciar seu servidor, ou você não vai deployar ele de novo. Imagine que ele é um servidor que fica de pé, uma VPS que você fica de pé, ele vai registrar e vai ficar fixo, tá? Isso também, por exemplo, assim, se você estiver testando, no caso da session, do jeito que a gente fez, não. Mas se você usar, em vez da hash lá, usar o IP hash, que você está usando o nome da sua rede, se você ficar chaveando entre o Wi-Fi e a rede, vai acontecer isso também, tá? Então, assim, o ideal é você montar um cenário que esse servidor fique estável e você não precisa ficar reiniciando, nem nada, tá? Para você utilizar esse load balance aqui de acordo. Legal? E vamos fazer mais um teste aqui para vocês verem que funciona. Vamos pegar aqui a session 1, ele tem que estar no servidor 3, tá? Então a session 1, servidor 3, aí ó, legalzinho. E vamos lá, a session, sei lá, 97 tem que ir para o servidor 2. Session 97 e para o servidor 2. Olha lá, funciona a balinha. Legal? Então assim, a gente fez poucas configurações aqui, né? Para que o load balance funcionasse, certo? E aí é aquilo que eu falei para vocês. Se vocês quisessem definir carga, vocês iriam ver que de cada N requisições, nesse caso aqui que tem, ele definiu 6 delas, né? Deixa eu ver se foi 6, 3, 6 delas, 7 na verdade, né? 7 estão indo para o servidor 1. Uma está indo para o servidor 2 e 2 está indo para o servidor 3. Vocês poderiam definir essa carga, como eu falei para vocês aqui no Nginx, tá? Vocês poderiam pôr o peso aqui e colocar. Pode ver que no 4 nosso ele teoricamente não foi ativado. Pela documentação eles falam que teria que ser
dividido por igual, quando você não define peso. Mas pode acontecer isso, que nem aconteceu aqui dele distribuir aleatório. Não quer dizer que de cada, vamos por assim, 50, tenho certeza que 10 vão para cada um, nesse caso, você entendeu? Mas no nosso caso aqui ele distribuiu randomicamente, legal? Gente, eu acho que é isso que eu queria passar para vocês. É um vídeo assim um pouco mais, como é que eu vou te dizer? É teórico, né? Tem prática, mas a gente falou um pouco de teoria e espero que vocês tenham gostado, tá bom? A gente também está no canal do Discord, né? Se vocês entrarem aqui no WPP Connect no GitHub, recentemente a gente adicionou aqui os canais do Discord, né? Então você entra lá no canal do Discord, do Telegram, no grupo do WhatsApp tá meio cheio e dá um like aqui no YouTube pra gente. Legal? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, manda aí. Eu tentei ser o mais rápido, mais simplista, mas também dar um pouco de teoria para vocês, não ficar perdido. E é isso. Ficamos à disposição e até o próximo vídeo. Grande abraço, até mais.